Bom dia a todos. Sou o Tenente Schneider, dentista do 9º GB. Quero agradecer ao Coronel Leal, Major Vitor, Tenente Maia, o pessoal do B3, Alexandre, o Sargento Angelim, o Subtenente Anderson, o de Carvalho, que está ajudando bastante, a Laura, e a todos que estiveram presentes, né, que se disponibilizaram a vir aqui, e a todos vocês que estão aí online, acompanhando aí a minha palestra. Perdão, a gente teve um problema técnico aí no início, mas já foi resolvido. E eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte: quando me foi pedido para fazer essa correlação de saúde mental com saúde bucal, eu confesso para vocês, o que eu vou falar, como que eu vou correlacionar essas duas coisas. Mas, parando para pensar, não é tão difícil assim, vocês vão ver ao longo da palestra que está tudo correlacionado. Quando a gente trata de saúde, ô Alexandre, quem passa? Pode passar. Quando trata de saúde, nós temos aqui que pensar como um todo. Eu considero saúde algo maior do que as coisas que a gente aprende. A gente aprende a ver a medicina toda compartimentalizada. A gente aprende a ver a medicina, o médico que mexe com a cabeça, o médico que mexe com o osso, que é o ortopedista, o neurologista, o dentista, o otorrinolaringologista, o psicólogo, o psiquiatra, o nefrologista. Só que a gente nunca para pensar que está tudo interligado, certo? O que acontece aqui, por exemplo, nós estamos vendo essa orquestra. Essa orquestra aqui, ela representa aqui, o pessoal está saindo aqui no meio da, eles estão tendo, tem uma emergência, então, por favor, pode ficar à vontade. Então, assim, essa palestra aqui, ela representa o nosso organismo, né? E quem está comandando essa orquestra aqui é o maestro, que no caso aqui é o cérebro. E cada um desses instrumentos aqui, por menor que seja, tem uma função no nosso corpo, e sem ele a orquestra não vai conseguir o resultado que ela deveria ter. Pode ser um simples violino, um simples instrumento de percussão que esteja com defeito, a gente vai ter um componente aí que vai atrapalhar a harmonia da orquestra, que é o nosso organismo. Pode limpar. A Organização Mundial de Saúde, ela fez uma definição do que seria saúde. E a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, não somente ausência de doença, ausência de enfermidades, ausência de afecções. E isso é muito importante porque toda a nossa palestra vai ser construída nesse contexto aqui, contexto geral de saúde. Pode mudar. E a saúde bucal e a saúde mental, elas fazem parte da saúde geral. Pode mudar. Bom, do ponto de vista social, nós estamos falando que a saúde não completa bem-estar físico, mental e social. Bom, aqui nessa imagem eu já te mostro aqui dois exemplos de bem-estar físico e social que são muito importantes. Em primeiro lugar, imagina como é a situação de uma pessoa que tem grandes problemas odontológicos, com falta de dentes, cáries, problemas estéticos, problemas de halitose, problemas de hálito ruim, problemas de perda óssea, dores. Como que essa pessoa se relaciona com um parceiro, por exemplo, né? Como vai ser a sua relação interpessoal? Como que essa pessoa vai pronunciar as palavras? A dicção dela vai estar alterada? Como uma pessoa que não tem os dentes vai falar? Ela fala da mesma forma que a gente, que não tem problemas? Não fala. Algumas sílabas, elas precisam dos dentes para elas serem pronunciadas. Como que é a vida de uma pessoa que vai além dela se comunicar, ela ainda depende da voz, ela depende da fala para ela ganhar vida. No caso do músico, no caso de uma pessoa que é uma pessoa pública, que precisa falar em público, que precisa dar palestras, que precisa ganhar dinheiro com a oratória. Como que é para a pessoa que não tem dentes, que tem os dentes estragados, que tem os dentes com problema periodontal, que tem problema de cárie? Como que é para a pessoa
precisa faltar no trabalho várias vezes por causa de dor de dente, etc. Como é para essa pessoa conseguir um trabalho? E como que é para essa pessoa se alimentar? Será que ela se alimenta direito? Será que ela engole tudo inteiro? Será que ela tem algum problema gástrico em decorrência da falta dos dentes? Fica aí essas imagens aqui. Essas imagens, elas resumem o que foi definido na Organização Mundial de Saúde. Então aqui mostra como que a importância do aspecto odontológico influencia o convívio social e a parte mental da pessoa. E enquanto a gente for conversando na palestra, eu vou lembrando a vocês dessas imagens aqui. Aqui eu separei essas imagens aqui. É um pouco estranho, né? Mas vocês vão entender exatamente o que está acontecendo aqui. O nosso cérebro, ele tem a camada superficial do cérebro que chama córtex cerebral. É a massa cinzenta, que todo mundo já ouviu falar. No meio do cérebro, nós temos a parte branca do cérebro, que são os cabos que saem dessa massa cinzenta. A massa cinzenta tem os corpos celulares dos neurônios. O que é isso, doutor? O corpo celular do neurônio, ele é como se fosse um processador. E desse processador sai um fio, um cabo. E o emaranhado de cabos forma a massa branca do cérebro. Mais ou menos isso, de forma simplificada. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um cérebro visto de cima. Essas duas faixas, uma delas azul e uma delas vermelha, representa uma área responsável, a vermelha pela sensibilidade, pelo controle sensitivo, pela sensibilidade, a compreensão da sensibilidade dolorosa, da sensibilidade tátil, da sensibilidade proprioceptiva. Os médicos, eles conseguiram determinar nessa substância cinzenta, que é o córtex, o que cada ponto daquele córtex vai estar conectado. O córtex, ele é responsável tanto pelo planejamento, como pela área da fala, como pela interpretação do que a gente enxerga, pela interpretação do que a gente escuta, pela interpretação do que a gente sente e pelo comando do que a gente movimenta no corpo. Tudo isso, a nossa existência, o saber usar todos os sensores que nós temos, é coordenado pelo córtex, por esses 2 a 4 milímetros de massa cinzenta que nós temos no cérebro. E cada ponto equivale a uma coisa. E os médicos determinaram que esses pontos aqui são determinados tanto para o córtex sensitivo quanto o córtex motor. E aqui do lado desse esquema, nós temos aqui o desenho de cada órgão que é estimulado por esse córtex motor. E a gente vai ver aqui, basicamente, quantos processadores são necessários para cada parte do corpo. Agora vamos observar essa mensagem aqui. Olha a quantidade de processamento necessário para a área da cabeça, da boca, da língua e da mão. O que sobra para o resto do corpo? Do desenho que vocês estão vendo ali. O corpo inteiro, do pescoço até o pé, equivale a 1/3 do que ocupa a mão com a cabeça e a boca. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui é da parte sensitiva, da parte motor é parecido, vocês podem ver aqui. E se eu transformar isso aqui em como o organismo se enxerga, não que você vê no espelho, você chega nessa imagem aqui. Olha o que a boca representa no nosso córtex sensitivo, no nosso córtex motor. Olha o que a mão representa e olha o que o resto do corpo representa. Isso mostra que para o nosso organismo, tudo que acontece na boca é muito forte, é muito representativo para a nossa vida. Isso é importante para vocês entenderem a próxima fase da palestra. Pode mudar, Alexandre. Então, e aí, como nós vimos a importância que o nosso organismo enxerga na boca, que nós estamos falando de boca, como que as doenças mentais estão correlacionadas com as doenças da boca. Algumas doenças mentais, né, que a gente fala, não é doença, são acontecimentos mentais que podem ser temporários ou definitivos. Então, como que a depressão, o estresse, a ansiedade
estão relacionados com a falta de dentes, com a cárie, com a doença periodontal e com a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Nós vamos falar isso aí. Pode mudar, bicho. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar também, da importância da boca na saúde geral, principalmente na saúde mental, é que a cárie e a doença de gengiva, a doença periodontal, elas são as doenças mais prevalentes do mundo, doenças infecto-contagiosas mais prevalentes na humanidade. Então, é uma coisa a se pensar. Pode mudar. Quando a gente fala da cárie, um resumo é que a cárie é uma doença que precisa, a bactéria que vocês viram lá, ela precisa do açúcar para que seja transformado em ácido. Esse ácido vai atingir o cálcio do dente, que vai promover porosidades nesse cálcio, que vai promover cavidade, e quando promove cavidade, o alimento, o açúcar, fica inacessível à escovação. E aí, quando o alimento está dentro do buraco do dente, ele não vai sair mais. E aí a cárie vai progredir com mais velocidade. Até que você vai ter uma progressão da cárie, ela vai chegar no nervo, o nervo vai, que é a polpa, o nervo vai ter consequências aí de dor, de sensibilidade, de infecção, e aí os problemas sistêmicos vão começar. Pode mudar. Então, e a associação da depressão, do estresse, da ansiedade na saúde bucal? Vamos lembrar, uma pessoa dessa aqui, eu quero que vocês vejam essa imagem dessa cárie. Como essa pessoa vai se relacionar? Como que ela vai conseguir um trabalho? Se você fosse o dono de uma loja de grife, você contrataria essa pessoa para vender na sua loja? Para recepcionar um cliente chique na sua loja? Mesmo que essa pessoa fale 3 línguas, ela não vai conseguir um emprego. Estou falando mentira? Essa pessoa aqui, provavelmente ela sente dor, sensibilidade. Provavelmente ela não consegue sorrir. Ela tem vergonha de sorrir. Será que isso não influencia no risco de depressão? Eu estou falando agora do ponto de vista só de um exercício mental. Depois eu vou mostrar os artigos provando isso que eu estou falando. Uma pessoa dessa aqui, será que ela não é mais propensa a ter depressão? Pode ser, né? Se a pessoa já não conseguiu emprego, a pessoa já não conseguiu um namorado ou a namorada, a pessoa já não consegue dormir e ainda começa a doer o dente de noite, você acha que ela não tem mais propensão a ser depressiva? E será que uma pessoa depressiva vai achar importante escovar o dente? Ou ela vai largar tudo para lá? Ela não vai nem querer tomar banho, ela não vai querer nem sair de casa. Será que ela vai estar preocupada em escovar o dente? Será que uma coisa não puxa a outra? O depressivo não escova o dente e a depressão causa cárie. E a inter-relação boca e saúde mental, será que tem a ver? Então agora eu vou apresentar alguns artigos, tá? Eu vi muitos artigos só para provar o que eu estou falando, né? Então as cáries aqui é um artigo falando sobre cárie e depressão, e aqui nos artigos estão falando, ó, nossos achados sugerem que os sintomas depressivos podem atuar como determinantes da cárie. É óbvio que podem, mas eu estou te mostrando um artigo aqui. Pode mudar. E a falta de dentes? A pessoa já passou pelo processo de cárie. E aí, o que os artigos falam? Os artigos falam o seguinte: a pessoa que tem a ausência dos dentes, ela tem um risco muito grande de ter depressão. E um detalhe desse artigo aqui, interessante, que a partir de determinada idade, a depressão já não acontece mais. A partir dos 61 anos, se não me engano, desse artigo aqui, as pessoas já não estão nem aí mais. Já não causa depressão a ausência dos dentes. Mas na fase mais ativa da vida, ela causa depressão sim. Imagina uma pessoa dessa que, além de não conseguir um emprego, não consegue falar, não consegue comer, sente dor durante a noite, não consegue emprego, não consegue namorada e ainda por cima está depressivo. O uso de medicação não vai aumentar? Pode mudar. Então aqui é um paciente jovem. Esse paciente, além dele ter a cárie, ele tem muita placa. Ou seja, dá para ver que ele não cuida. Eu quero sempre que vocês virem essa imagem, pensem na vida dessa pessoa.
além da imagem, veja como que a pessoa está sofrendo. Essa pessoa não vai sorrir. Pode mudar. Agora, do ponto de vista da criança, o que a gente vê no consultório é uma observação minha. A criança, ela não fica depressiva, é muito difícil. Mas agora nós vamos tratar de outro problema que a gente vai fazer também um exercício mental. Uma criança dessa, será que ela vai sofrer bullying? Certo? Se for um colégio de crianças que não tem problema de cárie, ela vai sofrer bullying. Muito provavelmente, infelizmente. Não deveria, mas infelizmente, ela pode ser vítima de bullying. Essa criança vai faltar às aulas por dor? Ela vai dormir bem? Ela vai se alimentar bem? Ela vai conseguir acompanhar a escola junto com as outras crianças? Será que isso interfere na vida dela, do ponto de vista social, psicossocial? Ela vai ter um problema futuro psicológico por causa disso? Pode ser que sim. Eu não estou falando, estou afirmando, mas pode ser que sim. Pode mudar. E agora nós chegamos aqui no que, na hora que me falaram assim, Schneider, arruma para mim uma palestra ligando saúde bucal e saúde mental. Eu pensei nisso aqui primeiro, tá? Que é a condição de bruxismo. O bruxismo, gente, não é uma doença. O bruxismo é um sinal, um sintoma de algo que está acontecendo com a gente. E na maioria dos artigos que eu observei aqui, eles estão relacionados com ansiedade, estão associados com estresse. Tá? É quase unânime entre os artigos lá. É uma válvula de escape. Como eu mostrei no início da palestra, a nossa boca, ela é uma representação muito grande do nosso corpo. E a gente tende a fazer parafunção na boca. O que é parafunção? Roer unha, morder o lápis, ranger os dentes, apertar os dentes, morder o lábio. Isso é uma forma, uma válvula de escape natural do corpo. E alguns artigos até falam, eu nem falei na última palestra, alguns artigos falam que o bruxismo noturno pode estar associado também à dificuldade de respirar durante a noite. Então, o bruxismo é uma forma da mandíbula vir para frente para facilitar a respiração. Até isso tem. Aqui, e o bruxismo em crianças? O bruxismo em crianças é mais comum do que a gente pensa. Eu acho que até aqui no AGB eu tenho alguns pacientes que têm crianças que têm bruxismo. E a boa notícia é que a maior parte dos casos acaba o bruxismo por volta dos 13 anos nas crianças. Tá? Pode ter a ver com ansiedade, pode ter a ver com outros problemas. Tem que ser investigado, procurado profissionais. Mas do ponto de vista aqui de ansiedade ligada a bruxismo, a gente nunca vai conseguir resolver só com o dentista. Esse problema vai ser resolvido com uma equipe multidisciplinar. Nós temos aqui psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psiquiatras, dentro da odontologia, multiespecialidades. Tem especialista em prótese, especialista em dentística, especialista em gengiva, especialista em DTM, que é a disfunção temporomandibular, que nós vamos chegar lá. Todos esses profissionais podem precisar atuar em determinado caso. E nem todo mundo que tem bruxismo pode mudar. Nem todo mundo que tem bruxismo vai ter a DTM. E o que é DTM, doutor? É disfunção temporomandibular. E o que significa isso? Bom, a nossa articulação aqui, ela é uma articulação, é a articulação do corpo humano mais usada que a gente tem. Não é o joelho, não é o braço. A articulação mais usada do nosso organismo é a articulação temporomandibular. Por quê, doutor? Toda vez que você respira, toda vez que você fala, toda vez que você engole, toda vez que você come, você movimenta essa articulação. E é uma articulação bilateral. E a força de mordida é muito maior do que a gente pensa. E quando a gente está dormindo, a gente exerce força até 3 vezes superior a quando a gente está consciente. É claro que isso vai ter consequência na ATM. Então, o problema de bruxismo, ele pode causar algum tipo de distúrbio nas estruturas em volta da ATM, que é essa articulação aqui, que são os músculos, os ligamentos, as terminações nervosas.
os colchins lá adiposos, tudo isso aqui pode ficar inflamado em decorrência do bruxismo, que também, eu já falei, que pode ser decorrência da ansiedade, em decorrência do estresse. Então está conectado também. Aqui, ó, eu escrevi, o bruxismo é diferente de DTM, embora possa representar sinais e sintomas parecidos. Tem pessoas que têm bruxismo e não têm DTM, e tem pessoas que têm bruxismo que têm DTM e pioram muito a DTM. E isso vai ser importante, que eu vou falar depois como que a gente vai fazer. Só aquele estralo que dá na mandíbula já é considerado? Então, eu vou falar, e aí depois eu vou entrar exatamente nesse negócio do estalo. Boa pergunta. A DTM, ela é caracterizada por dano às estruturas relacionadas com a ATM. Desde alterações genéticas, a pessoa pode ter alterações genéticas de formação mesmo. Ela pode ter tendões rompidos, igual acontece com o joelho. Ela pode ter artrose, artrite, displasias fibrosas, desgaste ósseo, até câncer, até tumores malignos na ATM. E existem uma gama de profissionais que tratam isso aqui. E existem uma gama de mecanismos para você prevenir os problemas na ATM. Os clínicos podem fazer uma parte desse tratamento, mas dependendo do caso, o clínico tem que encaminhar para os especialistas adequados. Nós vamos falar disso aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem bruxismo, que ela pode chegar a 350 quilos num ponto específico, de força. 350 quilos, pontual, está falando no artigo. Será que ela não vai causar um desgaste, até perfuração no disco articular? O que é disco articular? Pode mudar. Bom, a ATM, ela tem as estruturas e os músculos que proporcionalmente são os músculos mais potentes do corpo humano. Proporcionalmente em relação ao tamanho deles e as estruturas que eles movimentam. Então, o músculo macético e o músculo temporal são muito potentes. E a articulação é muito delicada para aguentar toda essa força. E por cima dessa articulação, assim como acontece no joelho, não tem um contato direto de osso com osso. Existe um menisco ali, que a gente chama de disco articular. Ele é de cartilagem. E esse disco, se você movimentar a boca errada, ele pode sofrer desgastes irregulares, ou os ligamentos podem ficar distendidos ou rompidos. E se romper, esse disco que acompanha o movimento da cabeça da mandíbula, ele pode ficar fora da cabeça da mandíbula. E no momento que a cabeça da mandíbula recupera o disco, pode dar um estalo, pode dar um clique. Ou esse disco, ele pode estar aderido por inflamações sucessivas à eminência articular, que é a parte óssea que fica no crânio. Isso diminui o que? A abertura de boca, dá dor e outras coisas mais. Então, olha lá, a disfunção da ATM está relacionada a hábitos comuns, como apertamento de dentes, morder objetos estranhos, roer unha, mastigar chicletes, postura de cabeça para frente, colocar a mão debaixo da mandíbula na hora de dormir, tá? E outros eventos traumáticos. Existem acidentes que podem acontecer também, e por um efeito, igual acontece lá vocês já viram o pêndulo de Newton, que você tem várias bolas encostadas uma na outra, você bate na primeira e solta a última? Por esse mecanismo de transmissão de força, quando você bate o ponto do queixo, geralmente fratura o colo do côndilo ou até mesmo o côndilo da articulação temporomandibular. E essa fratura, quando acontece, dependendo da idade da pessoa e da forma que acontece, pode causar uma lesão irreversível na ATM. E o crescimento da mandíbula se dá por aqui. Então, se uma criança fraturar isso aqui, dependendo da fratura, ela só vai crescer um lado. Então, tem muita coisa envolvida nessa ATM aqui. E a gente não fala muito, porque, graças a Deus, a maioria não tem esse problema. Mas grande parte da população brasileira sofre hoje de bruxismo. Não estou falando de DTM, de bruxismo. Aproximadamente 30 a 40% da população brasileira hoje sofre disso. A DTM necessita de uma abordagem criteriosa nos fatores psicológicos, neurológicos, musculares e sociais, sendo necessária a atuação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, dentre outros profissionais. Dentro dessas profissões estão os especialistas nessa área. Por favor.
Pode mudar. Aqui, ó, uma representação para vocês terem uma ideia do disco articular. Aqui é a cavidade glenóide, onde é encaixado no crânio, e a cabeça da mandíbula. E aqui, olha só a transmissão de força, como é que acontece. Entende? E outra coisa interessante é o dente. Nós temos um tripodismo aqui. Nós temos o músculo que puxa a mandíbula para cima. Nós temos os dentes que suportam a pancada. Nós temos a articulação que movimenta. Se a pessoa tiver os dentes muito fortes, muito bem definidos, a pessoa pode ter um problema no músculo. Dor muscular ou dor articular. Ou, se ela tiver as duas coisas muito bem definidas, muito boas, ela pode ter um problema dentário, de desgaste, de quebra, de fratura de raiz, fratura de dente, perda de dentes. Eu já vi aqui mesmo no AGB, pessoas perderem dentes praticamente íntegros por causa de travamento dentário. Agora, pode passar, Alexandre. Aqui, uma representação que vocês vão ver aqui, ó, em azul, é o nosso disco articular. Eu estou mostrando bem para vocês vocês entenderem a próxima etapa da explicação. Então, ó, a maioria dos artigos aqui sistematicamente eles apresentam uma das causas do bruxismo como o estresse e como a ansiedade, como uma válvula de escape, principalmente durante o sono, em determinados momentos do sono. Então, um dos fatores protetivos que eles cansam de falar é a qualidade do sono. Só que é o seguinte, aí vocês vão perguntar, poxa, tenente, eu sou bombeiro, eu faço prontidão de noite, como é que eu faço? Bom, o ciclo circadiano do sono, ele pode ser organizado até durante o dia. Existem mecanismos de você conseguir durante o dia, você estabelecer rotinas para você fazer uma higiene do sono melhor. O sono está muito ligado ao bruxismo, pelo que eu vi nos artigos também. Outra coisa que está muito ligada ao bruxismo, alguns artigos concordam, alguns artigos modernos não concordam, e eu acho que tem a ver, é o seguinte: a posição dentária, dentes mal restaurados, falta de dentes, faz com que a gente não tenha apoio da mandíbula. E a gente fique buscando posições confortáveis durante a noite, estimulando o início do bruxismo. Pode mudar, Alexandre. Bom, e quais são os mecanismos que o dentista tem para amenizar os problemas do bruxismo, relacionados ao bruxismo e às DTM? Bom, uma das coisas que quase todo mundo conhece é a placa neuromio-relaxante. Essa placa, ela é feita de vários materiais. Eu já vi chegar lá no consultório várias formas, as pessoas fazem de várias formas, né? Mas eu percebo uma coisa que está recorrente. Elas estão sendo mal fabricadas. Elas não estão sendo ajustadas devidamente. E aqui eu abro um parêntese para a gente fazer um exercício mental para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina um corredor de maratona. Esse corredor de maratona, e agora nós vamos imaginar uma outra pessoa, que é uma pessoa sedentária, que vai para o trabalho, volta, no máximo vai de vez em quando numa academia. Se eles usarem um tênis de má qualidade, os dois, o maratonista e o cara que vai na academia de vez em quando, qual que vai ter problema no joelho, na coluna ou no quadril, porque não tem apoio suficiente no pé, ou a borracha é muito macia, o desgaste vai ser desigual? Geralmente o cara que usa muito, ou seja, o maratonista. O cara que vai na academia, ele só vai precisar proteger o pé para não pisar no espinho. Mas o cara que eu estou falando que é o maratonista é o cara que faz o bruxismo. Porque o contato dentário do bruxista é muito maior do que o cara que não tem bruxismo. O número de minutos que vai ter de contato dentário e a força desse contato vai ser bem menor no cara que não tem bruxismo. Então, para o bruxista, ele tem muito mais chance de desenvolver uma DTM. E se ele fizer uma placa que não dá para ele o apoio necessário para o disco articular ficar na posição, a cabeça do côndilo ficar na posição correta e a musculatura ficar na posição correta, muito provavelmente ele só vai proteger o dente. Se ele fizer uma placa que só abraça o dente, mas está encostando só um dente, o que vai acontecer? Você vai proteger o dente, mas você está protegendo o músculo? Você está protegendo a articulação? Você está usando aquele tênis ruim.
Você está protegendo de você não entrar um espinho no seu pé. Mas você não está protegendo a sua musculatura, a sua coluna do tênis ruim. Você está entendendo? O tênis para um corredor de maratona, ele precisa ser um tênis de qualidade. Apropriado para o tipo de pisada dele, para o peso dele e etc. Para o sexo, sei lá, do gênero dele. Ele tem que ser apropriado, porque senão ele vai ter consequências além da bolha no pé e do machucado no pé. E a placa é a mesma coisa. Quando chega uma placa que está tocando só um ponto ou dois, ele só está tendo uma proteção dos dentes. Não vai ter proteção do resto do sistema estomatognático, o músculo, a articulação, o tendão e as terminações nervosas. Pode mudar. Então, depois disso, ontem, no meu consultório, chegou esse vídeo para aprovação hoje em dia a gente está fazendo essa placa através do método digital. Então a placa hoje, a gente faz um escaneamento da boca da pessoa, superior e inferior, faz a mordida, faz o escaneamento da mordida. No laboratório é feita a montagem da mordida perfeita, a distribuição por todos os dentes tem que ser homogênea, para nenhum dente trabalhar mais do que o outro. E quando você faz os movimentos excursivos da mandíbula, ou seja, quando você escorrega os dentes para o lado, para o outro, para frente, tem determinados dentes que tem que atuar. Então, eu quero que o Alexandre mostre o vídeo para vocês, como que isso aí está fazendo. Espera só um pouquinho, Alexandre. Mas vocês vão perceber no vídeo alguns pontos azuis. Esses pontos azuis são os pontos de contato que o computador já está prevendo que vão acontecer, e os pontos de contato que estão mais fortes são os movimentos laterais que acontecem na boca. Se isso aqui não tiver feito, a sua placa não está servindo para proteger as outras estruturas que não seja o dente. Pode colocar, por favor, o vídeo. Esse vídeo chegou ontem para mim. Então aqui é o planejamento, a espessura da placa tem que simular um pouco mais de aumento da dimensão vertical. Então os dentes têm que estar encostados por igual. E aqui são os pontos de escorregamento, tanto para frente quanto para os lados aqui, ó. Que mostram para que lado que tem que escorregar os dentes na hora que ele vai fazer o movimento lateral. Ó lá, o canino de um lado, o canino do outro e os incisivos para frente. Por que eu estou ensinando isso, doutor? Ah, eu não sou dentista não, eu sei, cara, mas o que eu estou vendo lá, cada dia que chega no consultório, é pessoas chegando com placa de clareamento, falando que é placa de bruxismo. Aí eu não acho correto. E eu estou mostrando isso para vocês não serem enganados. Eu estou fazendo parte do camarada que é o maratonista experiente, falando para vocês o que vocês têm que procurar no tênis, além da marca. O que vocês têm que procurar no tênis para a sua situação. Não tem lá, o pessoal que anda de bicicleta, bike fit, não tem um negócio assim? Isso aqui é o bike fit da placa. E agora ninguém vai enganar vocês. A placa macia, ela pode ser usada por um período curto. Eu vejo gente lá com anos usando aquela placa macia, toda furada. Então fica só o alerta para vocês, e agora vocês sabem determinar se a coisa está sendo feita da forma correta. Pode mudar. Isso aqui são os parâmetros aqui que o Walkerson, que é um autor famoso na nossa área aí, que esses parâmetros aqui foram representados no vídeo. Pode mudar. E, pessoal, e se a placa não resolver? E se a pessoa tiver uma DTM séria? Ela tiver dor, ela não consegue dormir, ela não consegue abrir a boca direito, a abertura de boca dela está reduzida. Quais são os tratamentos alternativos se a placa não resolver? Se os tratamentos conservadores de fisioterapia, TENS, que é a estimulação elétrica para relaxamento muscular e melhora da circulação sanguínea da região. Você tem infravermelho, pode ser usado pelo fisioterapeuta ou pelo dentista. Você tem laser de baixa potência. Você tem vários tipos de placa. Tem placa para recapturar o disco, quando o disco sai da posição e a pessoa fica com a boca travada. Tem vários tipos de tratamento. Quando nada disso funciona, nós podemos abrir mão, por exemplo, desse tratamento, que é a artrocentese. A artrocentese é uma lavagem que acontece dentro da articulação, na parte superior da articulação, por exemplo, onde você, com a lavagem, você vai tirar algumas aderências. Você vai melhorar a condição de dor e de abertura de boca do paciente. E essa artrocentese, ela pode ser chamada também de artroscopia, quando a gente usa uma cânula com uma câmera para enxergar dentro da TM.
Com essa câmera, a gente vai fazer artroscopia, a gente pode fazer cirurgias, microcirurgias, prendendo tendões que foram rompidos, lavando, tirando aderências, irrigando com substâncias que o dentista, o bucomaxilo vai determinar. Pode mudar. Aqui é uma artroscopia de ATM mostrando como que o dentista vai enxergar através da câmera, no caso de uma artroscopia. E se nada disso funcionar, pode mudar. Até uma cirurgia aberta pode ter que ser resolvido através de uma cirurgia aberta, no caso de fraturas, no caso de artroses graves, no caso de alguma discrepância grave, ou rompimento de tendões, a gente pode precisar abrir mesmo a região para operar a campo aberto. É uma região muito delicada, tem um nervo que sai aqui, divide em 5, é o nervo facial, que dá todo o movimento facial daquele lado, uma região muito delicada, até onde nós podemos chegar. Tudo começou, vamos linkar, com estresse, com ansiedade, e nada foi feito. Pode mudar. E agora nós vamos falar de outra doença gravíssima. Lembra que no começo da palestra eu falei as duas doenças mais prevalentes, doenças infecto-contagiosas mais prevalentes do mundo? Essa aqui é uma delas, doença periodontal. E essa pessoa aqui, como é que é o convívio social dessa pessoa aqui? É difícil. Como que ela vai arrumar um namorado? E o hálito dessa pessoa? Como que vai ser o hálito, a dificuldade de socialização dessa pessoa? Será que ela vai sorrir de forma livre? Será que ela come? Ela consegue mastigar de forma livre? Além de ela tem cáries também. Será que ela consegue digerir o alimento de forma correta? E a consequência dessa infecção aqui, esse pus, esse exudado purulento, e a consequência disso no nosso organismo? Nós vamos falar disso agora. Como que é a progressão dessa doença? Eu vou falar de forma rápida, igual eu falei da cárie. A progressão é simples. A placa, que a gente chama de biofilme, ela endurece, ela calcifica, e facilita mais placa se prender a ela. É como se fosse um muro chapiscado e um azulejo. Qual que é mais fácil sujar? O muro chapiscado. O tártaro faz o papel do muro chapiscado. Ele é uma retenção que facilita o acúmulo de mais bactéria. Essa bactéria vai se calcificar, vai virar tártaro, que vai juntar mais bactéria e isso vai crescendo. E isso vai invadindo o espaço em direção ao osso. E será que o osso leva isso numa boa? Será que o organismo leva isso numa boa? Não. Ele vai desencadear um processo, essa situação vai desencadear um processo inflamatório para o nosso organismo. Ele quer remover essa infecção. Só que a infecção está do lado de fora do organismo. Está preso no dente. Não está junto com os vasos sanguíneos. O que o organismo faz? Ele manda a infantaria dele e manda a artilharia para resolver o problema. O problema é que está do lado de fora. E essa bactéria vai produzir algumas substâncias químicas que vão irritar o sistema imunológico. O sistema imunológico vai chamar reforço. E vai chamar reforço celular para resolver o problema local e também artilharia, que seria as células que vão produzir os anticorpos. Tudo isso vai ser desencadeado. Você vai movimentar o seu organismo inteiro, não é só aqui. O problema é que, como não consegue sucesso e vai chamando reforço, não cabe todas as células ali. E aí o que acontece? O organismo começa a dissolver o seu próprio osso para caber mais células de defesa. E para o organismo, ele só quer que você não tenha uma infecção generalizada. Não está preocupado se você vai ter dente ou não. E esse processo continua e continua e continua até o dente começar a ficar mole, porque não tem sustentação de osso, nem de ligamento periodontal, nem de nada. E esse dente é perdido. E enquanto isso, será que ele não causa outros problemas em volta do corpo? Causa. Pode mudar. Bom, essa palestra, ela é a ligação entre saúde bucal e saúde mental. Eu não vou falar muito das outras doenças, se você quiser eu falo. Mas com relação à saúde mental, olha o tanto de coisa que isso pode acarretar. Há 20 anos atrás, mais ou menos, os médicos começaram a desenvolver uma parte da medicina que a gente chama de psiconeuroimunologia. O que é isso? Lembra quando a avó da gente falava, ou a gente mesmo fala, poxa doutor, caiu minha resistência e o herpes apareceu? Ou caiu minha resistência e começou a dar uma brutoeja aqui? Bom, os médicos perceberam que tinha uma correlação com o estresse. Mas aí, daí a provar isso cientificamente, tem uma lacuna, né? Só que 20 anos para cá, eles estão provando isso. E já descobriram mais ou menos o mecanismo básico de que acontece. Eu vou dar uma ideia para vocês de que acontece.
E o que isso tem a ver com a gengiva? Nós vamos ver. No início do século XX, nós tivemos uma guerra muito perigosa, muito triste. Foi a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Foi uma guerra, essencialmente, guerra de trincheiras. Ou seja, ficava o camarada aqui dando tiro lá, o cara de lá trincheirado dando tiro aqui, e aquilo ali não saía do lugar. E o que isso acarretou? Eles começaram a perceber que jovens saudáveis, em situação de falta de sono, de estresse absurdo, de má alimentação, começaram a desenvolver essa situação aqui, ó, que é um apodrecimento da gengiva, que a gente chama de guna, gengivite úlcero-necrosante aguda. E é consenso mundial que isso aqui é causado pelo estresse. Isso já antes da psiconeuroimunologia tentar provar qualquer coisa, nós já sabíamos isso aqui. Isso aqui tem a ver com paciente lá na época do Enem, do vestibular, ou de concurso público, não se alimenta direito, não dorme direito, um estresse absurdo, pode desenvolver isso do nada. Bactérias que estavam ali sem causar problema, elas começam a ter uma oportunidade, porque o sistema imunológico está sendo ameaçado de alguma forma. Vamos pensar como que esse sistema imunológico pode estar sendo ameaçado. Como que algo que acontece aqui pode ameaçar isso aqui, pode acontecer isso aqui. Bom, então, aqui são alguns artigos que começaram a fazer a ligação, como que isso acontecia. Bom, olha lá, o estresse impacta tanto o início quanto a progressão da doença periodontal. Isso é um achado científico. Então aqui não está falando como, está falando assim, afeta a doença periodontal, afeta a perda óssea. Há uma nova apreciação das interações dos processos comportamentais, neurais, endócrinos e imunológicos. Vamos lá. Vamos passar o próximo slide. Bom, e como é que eles começaram a explicar isso aqui? Bom, primeiro você tem um estímulo do estresse psicossocial ali. Esse estresse, ele vai estimular uma região do cérebro que chama hipotálamo. Esse hipotálamo, ele vai produzir uma espécie de neurotransmissor que vai estimular uma outra glândula que nós temos aqui, que é a glândula mestra, que chama hipófise, a produzir um outro hormônio, que chama adenocorticotrófico hormone. Esse adenocorticotrófico hormone, ele vai estimular uma glândula que está em cima do rim, que chama adrenal, a produzir alguns hormônios, dentre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é o hormônio, esse hormônio, ele vai fazer, olha aqui, esse processo que eu expliquei para vocês, muda de novo para frente. Ele vai fazer com que as células de defesa fiquem desguarnecidas, elas não conseguem puxar ajuda, chamar ajuda, elas vão dificultar a ação dessas células de defesa e elas vão causar a perda óssea. Esse é o processo que acontece. Hipotálamo, hipófise, adrenal, produção de cortisol e a perda de inserção. E também a adrenalina e a noradrenalina que é produzida nessa glândula. Tudo isso aí, junto, vai fazer com que a sua saúde diminua a sua imunidade e facilite a progressão da bactéria. Ela começa a ganhar terreno. Volta 2 slides. Aqui, ó. Não, mais isso. Então, ó, as condições psicológicas, particularmente o estresse psicossocial, têm sido apontados como indicadores de risco de doença periodontal. O aumento da produção de cortisol suprime a resposta imune e aumenta o potencial de destruição periodontal. Não sou eu que estou falando. Estou tirando dos artigos científicos aqui. Pode mudar. Pode mudar de novo, pode mudar de novo. Agora, aqui são mais artigos. Olha lá, o resultado do presente estudo sugere que o estresse de evento de vida pode exercer um efeito desfavorável no curso da periodontite crônica. Estudos mostram que o cérebro e suas complexas redes de neurotransmissores podem influenciar a função imunológica. Isso aqui explicando o surgimento da psiconeuroimunologia há 20 anos atrás. Esse artigo aqui que fala disso, desse surgimento. Pode mudar, Alexandre. Agora, o que eu achei interessante era uma quantidade absurda de artigos. Mas esse artigo eu achei legal, um artigo no chinês, que ele falou uma coisa, aí eu vou voltar àquela mesma questão. Pô, doutor, eu sou bombeiro.
A minha vida é estresse, cara. Eu sou policial militar, a minha vida é estresse. Eu sei, cara. Mas você pode fazer alguma coisa com relação aos fatores de proteção e prevenção. Todo mundo aqui está vendo a relação entre doença periodontal e cárie, com depressão, com ansiedade, com estresse. Certo? Escovar o dente é uma coisa que você pode fazer. Certo? Passar fio dental é uma coisa que você pode fazer. Usar uma placa na hora correta, procurar um profissional para ajudar, um profissional da parte de um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Você pode procurar esse médico. Isso é uma coisa que você pode fazer. Uma higiene de sono da melhor forma que você pode fazer, você pode usar essa técnica. E aqui uma outra questão. Esse artigo aqui eu achei fantástico. Esse Sean Shen, ele mostrou uma coisa interessante. Quando você faz exercício físico, você produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que você também faz com que todo o seu organismo se prepare para se proteger desse cortisol que vai ser produzido. E o interessante é que quando você faz exercício físico, a forma de você se proteger do cortisol que você vai produzir, protege o cortisol que foi produzido pelo estresse emocional. Ou seja, se você faz exercício físico regular, você fica mais protegido com relação ao estresse emocional, ou seja, o seu risco imunológico diminui. O seu problema periodontal diminui. Também tem relação com a saúde bucal. Pode mudar. Aqui, a gente vê aqui uma situação de uma análise de 108 casos que foram acompanhados aqui, né? E alguns quadros psicopatológicos, doenças periodontais, a ligação delas com problemas periodontais tem base sólida. No que diz respeito à depressão, eles pegaram pessoas que tinham problema periodontal e que não tinham. E eles perceberam que as pessoas que tinham doença periodontal no início do estudo tinham praticamente duas vezes mais chances de ter depressão do que quem não tinha problema periodontal. Pode mudar. Agora entrou uma coisa que eu descobri, sinceramente, estou sendo bem honesto com vocês, durante a minha pesquisa. E essa ligação com os problemas cognitivos. O que é isso? As deficiências cognitivas do idoso, por exemplo. Tem a ver com a doença periodontal? Tem a ver, cara. Muitos estudos já estão colocando essa possibilidade com muita parcimônia, muito cuidado. Pelo que eu percebo nos artigos, eles colocam isso de forma muito cuidadosa, mas eles não excluem a possibilidade da doença periodontal estar ligada com a perda cognitiva. E até a associação com o mal de Alzheimer e outras doenças de fundo cognitivo, de diminuição da cognição. Então, olha lá, o resultado do estudo mostra que pacientes com periodonte crônica, com pelo menos 8 anos de exposição a essa doença, têm maior risco de desenvolver declínio cognitivo e demência. Aí eu já acho que a coisa está começando a complicar, gente. E aí a gente volta no início da palestra, quando eu estava falando eu mostrei aquela foto da orquestra. Não adianta, cara, você fazer exercício físico e não escovar o dente. Não adianta você escovar o dente e não fazer exercício físico. Não adianta você cuidar do cabelo e não cuidar do dente. Não adianta você cuidar do seu físico e não cuidar da boca. Não adianta. É tudo uma orquestra. Você precisa afinar cada um dos seus instrumentos para você ter uma orquestra funcionando. Pode mudar. Aqui outro artigo, esse artigo eu achei interessante. No artigo, o autor, pelo que a gente lê, ele tem muito cuidado em associar, em bater o martelo da associação entre doença periodontal e a perda cognitiva. Mas numa entrevista que ele deu à CNN, esse mesmo autor, Ryan Demer, ele, vou traduzir o que ele falou. Então, analisamos a saúde bucal das pessoas ao longo de um período de 20 anos. Esse artigo eu achei interessante porque ele tem um período de controle de 20 anos. Então, é um artigo importante. Não é um artigo que é feito de qualquer às pressas. Um artigo que foi acompanhado do paciente durante 20 anos. É um artigo muito importante. E descobrimos que as pessoas com doença gengival mais grave, no início do processo, no início do nosso estudo, tinha cerca de 2 vezes o risco de comprometimento cognitivo leve ou demência no final. Quando um cara que estudou isso de forma séria, com um estudo sério desse, fala isso, aí liga o sinal de alerta.
Será que isso aqui tem a ver com doença bucal? Problema mental com saúde bucal? Alguém tem dúvida que tem ligação? É isso que eu queria deixar nessa palestra, essa ligação. Pode mudar, por favor. Então, mais aqui, ó, mais um estudo. A presença de doença periodontal está associada a um risco aumentado de incidência de comprometimento cognitivo. Pode mudar. E, com relação a esse tanto de doença que eu falei, um dos mecanismos de controle que os médicos podem abrir mão, o dentista, é o uso de antidepressivos, ansiolíticos e etc. Eles vão ajudar em determinados pontos a controlar esses problemas. Só que será que eles têm efeitos colaterais? Tem, cara. E existem formas de proteção para a gente usar menos essa medicação? Tem. Por exemplo, exercício físico, escovar o dente. Pode mudar. Então, ó, antidepressivos podem afetar a produção de saliva. Exemplo, esse Zoloft, o Flexaril, o Elavil. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é sertralina, fluoxetina, paroxetina e escitalopram, eles também diminuem a quantidade de saliva e também aumentam a chance de bruxismo. Então, se você pode controlar de uma forma não medicamentosa, você diminui os efeitos colaterais. E o que tem a ver saliva, doutor? O primeiro que você está usando muito remédio porque você não está fazendo controle. Se você não está fazendo controle, você não tem saliva, e olha o que acontece, muda. A saliva, ela é responsável pela prevenção de cárie, ela tem fatores que regulam o balanço entre ácido-base, o equilíbrio ácido-base. Então, se você toma um suco, uma Coca-Cola, um refrigerante que causa uma queda do pH, a saliva ela tem capacidade de tampão para chegar ao seu pH no pH neutro. Se você não tem saliva, você vai demorar mais tempo para conseguir fazer essa regulação do pH, isso aumenta do risco de cárie e outros problemas. Você também tem uma diminuição da limpeza mecânica que a saliva exerce nos dentes. Você vai ter um risco maior de halitose, problema de hálito. Você vai ter uma diminuição da capacidade digestiva, porque a saliva também tem algumas enzimas que iniciam a digestão. E você vai ter um problema na integridade das mucosas. Todo mundo sabe que quando a boca da gente está seca, a gente tem mais risco de dar afta e etc. Pode mudar. E alguns outros efeitos que a gente observa são, por exemplo, a hiperplasia gengival, que acontece com o uso contínuo de alguns medicamentos. Pode mudar. Então, se você for ver tudo isso que eu falei aqui, voltando àquele início da palestra, aquela foto daquela orquestra, se a gente não cuidar de cada um dos instrumentos de forma carinhosa e com cuidado, nós não vamos poder ter uma harmonia perfeita na orquestra. Eu agradeço aí a todos, tá? E estou aberta a qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida. Se o pessoal que está assistindo aí tiver alguma dúvida também. Pode falar.